Bom dia, Tânia. Então tá. Você pergunta, por que se nós somos consciência, desconhecemos esse fato e nos comportamos como uma identidade condicionada? Bom, Tânia, em primeiro lugar, nós somos consciência. Mas aqui, em Mitya, nós somos consciência associada a um corpo sutil. Veja, a consciência, ela não é uma entidade conhecedora. Ela não é um algo que diz para si própria, eu, em realidade, sou consciência. Assim como o peixe lá no oceano ou uma pedra no seu quintal, eles não estão dizendo a si próprios, ei, eu sou um peixe. Ei, eu sou uma pedra. Eles simplesmente são. E a consciência, para ser o que é, não precisa saber o que é. Não precisa ter um saber imbuído nela que diga a ela própria o que ela é. Ela não é uma entidade conhecedora, sabe? O vermelho não precisa saber que é vermelho para ele ser vermelho, entende? Aquilo que precisa saber o que é para poder ser realmente o que é justamente aquilo que está enganado a respeito de si próprio. Se algo que é está exatamente na natureza do seu ser, não é necessário nenhum saber. O saber é necessário justamente para aquilo que é, mas está vivendo, se manifestando como o que não é. E nessa realidade, em Mitya, no Sansara, é o eu refletido no corpo sutil, ou seja, é a consciência que, associada a este corpo, se toma como sendo as experiências pelas quais esse corpo-mente passa. O corpo-mente manifesta a raiva e você, consciência refletida, na forma de um ego, confundida com um ego, diz, eu estou com raiva. Entretanto, não é você que está com raiva, é o corpo-mente. É um pensamento frustrado nessa mente que manifesta raiva. Veja, a mente, em Vedanta, é chamada de corpo sutil porque ela, tal como o corpo físico, possui especificidades. É um conjunto de especificidades. É uma construção. Enquanto o corpo físico é formado de órgãos, células, etc., o corpo sutil é formado de vasanas, tendências conscientes e inconscientes. E esse corpo sutil, tal como o corpo físico, tem a sua maneira de operar específica. Sendo formado por vasanas, por condicionamentos, ele reage ao meio conforme os condicionamentos operantes nele. Então, sim, quando houver um desejo frustrado nele, vai manifestar raiva, descontentamento. E ele não é você. Assim como o corpo físico também não é você. Você aqui em Mitya é a consciência associada a esses corpos. É a luz que testemunha e vivifica eles. E como é que essa confusão acontece? Porque a consciência refletida no corpo sutil se toma como sendo a identidade produzida nele. Quando a consciência reflete no corpo sutil, tá? Imagina que o seu corpo sutil é uma sala e a luz do sol bate na janela dessa sala, entram os raios e iluminam toda a sala. O sol é a consciência universal, a sala
é o corpo sutil, a mente, e os raios do sol que entram lá, aquela luz que ilumina aquela sala, é a consciência refletida. Eu já expliquei isso em algum áudio, acho que tem até no meu canal, mas não vou lembrar o nome. Acho que é o que é consciência refletida, o título. Ai, não lembro. Mas enfim, é isso. Então, quando a consciência reflete no corpo sutil, ele se torna, por assim dizer, autoconsciente, né? A sala fica iluminada também. E nessa ciência, ele fica ciente dos pensamentos, sensações e percepções que aparecem no seu campo. Em outras palavras, a sala fica ciente de todos os móveis que existem dentro dela, sofá, TV, mesinha, cinzeiro, enfim. Sabe, Tânia, é como se o corpo sutil fosse um imenso campo e neste campo existissem plantas na forma de pensamentos, sentimentos, emoções, percepções. E quando este campo é iluminado pela luz da consciência, tudo que existe nele ganha vida, tal como um campo de plantação quando é iluminado pelo sol. E tudo ganha vida no sentido de ganhar existência. E tudo que tem ali aparece para nós, consciência. A luz que está iluminando o campo. A luz que está iluminando a sala. Só que nesse campo também tem uma plantinha chamada identidade. Essa plantinha foi plantada nele desde bebê e veio se desenvolvendo conforme ele vai passando por experiências. E foi dito a ele que essa identidade era ele. Não foi dito a ele que ele era consciência pura e livre de qualquer forma. Foi dito a ele que ele era essa identidade, essa configuração de vasanas que tomam a forma de um eu. Então, olha só, Tânia, o que acontece é que o corpo sutil, ele é como um rádio. Ele é capaz de captar e interceptar a consciência. Diferente, por exemplo, de outros animais ou formas de vida sencientes que não têm este aparelhinho, por assim dizer, em seus corpos. Mas o corpo sutil, diferente do rádio, que toca a música que lhe chega através das ondas no espaço, ele intercepta, por assim dizer, a consciência, mas ao invés de tocar ela, ou seja, refleti-la integralmente, manifestá-la como ela é, sem gostos, aversões, julgamentos, enfim, sem desejos, ele, ao captá-la, pode tocar as canções que já existem dentro dele. Ou seja, as vasanas existentes naquele corpo sutil se manifestam quando este pequeno rádio capta as ondas da consciência. Tá sacando que é uma metáfora, né, Tânia? Tô tentando explicar a coisa para ficar mais ou menos fácil de entender. Só que diferente do processo do rádio, isso é perfeitamente compreensível que seja assim. A consciência universal, ela não tem forma, não tem atributos, não tem um jeito específico de ser. Ela é como a luz. A luz não tem uma forma, Tânia. A luz, ao refletir num objeto, toma, por assim dizer, a forma do objeto. Ela em si é sem formas, mas quando ela toca nas formas, ela aparece nas formas que toca. Eu vejo a luz através dos objetos. Eu sei que a luz existe por causa dos objetos que ela ilumina. A luz da sua sala, por exemplo, agora,
está aparecendo como uma lâmpada, um sofá, uma TV, uma rack. Enfim, você não vê a luz em si. Você vê a luz nos objetos que ela ilumina, porque ela em si é sem forma. Então, quando a luz da consciência toca no corpo sutil, ela aparece na forma dos objetos que estão nele. E como quando ela toca, ela aparece nele, no corpo sutil, como um senso de eu, uma sensação de ser e existir, porque realmente a consciência é e existe. Então, onde ela surgir, se manifestar, essas características vão estar presentes. Essa sensação de ser se cola, por assim dizer, a uma identidade, a um modus operandi do corpo sutil de ser e existir no mundo, ou seja, o ego. E então ocorre isso que Vedanta chama de sobreposição. O ego é um conjunto de referenciais a partir do qual o corpo-mente opera no mundo. E ele é necessário para esse corpo-mente operar no mundo. Você já imaginou se todas as pessoas agissem sem referencial nenhum? Hoje eu acordei e não estou afim de trabalhar. Pensa o médico que tinha um paciente urgente para operar. Só para dar um exemplo bem basiquinho. O mundo seria totalmente caótico. Então o que você precisa entender é que é da natureza do corpo sutil formar uma identidade. Ou seja, é da natureza dele se auto-organizar, adotando um conjunto de referenciais para melhor operar no mundo. Tendo em vista, inclusive, que ele é formado de vasanas, né? Ou seja, impulsos, que são por vezes contraditórios e antagônicos. Então, é necessário uma organização. Assim como o corpo físico também tem sua própria organização. Aliás, nada no universo é caótico, desorganizado. Tudo tem uma ordem. O corpo sutil tem a sua própria ordem também. O ego é, por assim dizer, a identidade do corpo sutil. É o piloto do avião. É a forma que aquele corpo encontrou, criou, enfim, para operar e funcionar no mundo. E a consciência, quando ilumina o corpo sutil, também ilumina esse ego. Também o vivifica. Então, o que acontece quando a consciência toca o corpo sutil é uma sobreposição. Ela não é vista pelo que ela é, e sim pelo que ela não é. A mente se toma, por assim dizer, como sendo aquilo que vê, e não como aquilo que é visto. E imagina que é ela, na forma do ego, que pensa, sente e age. Quando, em realidade, pensamentos, sensações e ações surgem das vasanas. A consciência apenas assiste. Então, voltando lá na nossa metáfora do radinho, é como se o rádio pensasse que ele que toca as músicas, quando em realidade elas apenas se manifestam através dele. Nesse sentido, o rádio pensa que ele próprio é a consciência, quando em realidade ele apenas está se manifestando através dela. Então, de quem é o erro? De quem é o engano? Da consciência ou do corpo sutil? Consciência não pode se enganar, Tânia, porque ela não é uma pensadora e nem uma indagadora. Aquilo que se enganou foi a mente. A mente que, na forma de um ego,
tomou-se a si mesma como sendo aquilo que torna possível a sua ciência. O que se enganou foi essa identidade secundária, esse ego. Era dele que estava velado o conhecimento da consciência, e não da própria consciência. A consciência nunca esteve velada. A mente, de um certo ponto de vista, é apenas um conjunto de conhecimentos. E era justamente desse conjunto de conhecimento que havia o desconhecimento de que a consciência é a base e o fundamento de tudo que há ali. Então, é deste eu mental que a verdade estava velada. Não porque ela foi escondida, mas porque simplesmente a mente só pode conhecer aquilo que ela toma conhecimento. Então não haveria por que nascer uma mente sabendo-se ser consciência, porque a mente, se você analisar bem, nasce sem saber de nada. Tudo que tem aí na sua mente, todos os conhecimentos, hábitos, crenças, gostos, aversões, tudo isso foi aprendido. Se você pegar um ser humano assim que nasce e colocar ele numa sala escura, sem nada, né? E totalmente isolado, apenas alimentando, sem que ele te veja, nada, sabe que nem se alimenta um ratinho lá na jaulinha dele? A mente desse ser humano, este corpo sutil, não vai saber de nada do mundo, nem nada de coisa nenhuma. Simplesmente porque ela não vai aprender nada. Ou seja, aquele ser humano vai ser menos que um animal em termos de comportamento e aprendizagem. Ele vai ser um vegetal que se mexe, que anda. Apenas isso. Tem até uma história verdadeira, né? Aí nos estudos de antropologia, psicologia. Tem um livro, chama O Enigma de Caspar Hauser. É uma criança que foi criada num porão totalmente isolada por uma família. E quando encontraram, ela não sabia nada. Não falava, não andava, nada, absolutamente nada. É interessante esse livro, viu? O Enigma de Caspar Hauser. Bom, então a mente, ela só conhece, ela só sabe aquilo que de alguma forma ela aprendeu, que ela tomou contato. Então, como essa mente pode vir a saber que ela é consciência? Apenas se ela aprender isso, apenas se ela tomar contato com isso. E como é que ela aprende isso? Através de um meio de conhecimento, de uma metodologia de ensino, ou seja, Vedanta. E não apenas Vedanta, existem outras linhas de ensino não dual. Mas aqui, como a gente está falando em Vedanta, né, porque é o que você está estudando, e eu também, vamos falar de Vedanta. Veja, você aprendeu a andar, você aprendeu matemática, você aprendeu a cozinhar. Tudo isso teve uma certa metodologia, um certo ensino. Para tu aprender que tu é consciência, também vai ter que ser feito um certo trabalho. E um trabalho que não é apenas um aprender. Eu sou consciência, assim como eu aprendo matemática, onde 2 e 2 é 4. Vedanta começa desconstruindo a falsa noção de que nós somos o ego. E nessa desconstrução do falso ego, das falsas crenças e tudo mais, vai havendo uma desconstrução daquilo que era irreal e que estava tomando o lugar do real. Então a aprendizagem ou a desconstrução, que eu vejo muito mais como uma desconstrução do que uma aprendizagem propriamente dita,
Ela começa, obviamente, na parte cognitiva da mente, né? No intelecto. Mas termina num reconhecimento da consciência como sendo ela mesma, como sendo aquilo que sempre esteve presente e testemunhando. Inclusive esse reconhecimento de sua origem e fundamento. Então, Tânia, é muito legal que, embora todo o processo comece na mente, ele termina justamente fora da mente, ou seja, fora dos padrões mentais usuais de conhecer o mundo, né? Que é objetivando, que é delimitando, que é dando forma, sentido, interpretando. O final do processo é de uma sutileza muito bonita. Tudo começa na mente, né? Quem eu sou, para onde vim, para onde vou, a investigação, as práticas, né? Meditação, karma yoga, enfim. Tudo começa na mente porque, a princípio, existe essa espécie de fusão, de sobreposição da consciência pela mente. É como se, por assim dizer, a consciência aparentemente, né, estivesse funcionando como a mente, como essa identidade secundária na qual, entre aspas, ela se perdeu, e terminasse justamente no processo de reconhecimento, que é descolando-se dessa identidade, reconhecendo-se como sendo consciência e percebendo que a mente é apenas um objeto, como todos os demais objetos em Mithya. Eu batizo de um descolamento. Porque você vai indo, você mente. Você vai indo, investigando, analisando, pensando, contemplando. Um belo dia, simplesmente acontece um susto. Eu sou consciência. Eu não sou esses processos de pensamento. Eu não sou essa investigação. Eu não sou esse estado contemplativo. Acontece um descolamento, sabe? E aí, de fato, você se posiciona como consciência e você vê tudo como consciência. Você consegue ver a mente com todos os seus processos, com tudo que surge aí, como um objeto, como um campo de manifestações. E quando a gente fala assim, aparentemente, a consciência operando como mente, como ego, o que isso quer dizer? É que a consciência nunca se transformou na mente e no ego, tá? É mais ou menos assim, como um pássaro que tem asas, mas nunca usou aquelas asas e, portanto, andava no chão. Quando você começa o processo de autoinvestigação, que você entra nessa jornada, né, espiritual, da busca por si mesmo, é como se tu começasse, sabe, devagarzinho e exercitando essas asas, mexendo, batendo elas. E um dia, distraidamente, neste processo, tu tá ali ainda andando no chão, com as asas bem mais fortalecidas, mas ainda não percebendo muito bem isso. E tu tá tão no mundo da lua, tão olhando para cima, que de repente tu cai num precipício e começa a bater as asas e voa. E no momento desse voo acontece o descolamento daquele chão que te prendia, te limitava. E aí tu voa. E tu descobre que todo aquele chão que tu andava e toda aquela realidade não te pertencem. Você pertence a esse céu lindo, maravilhoso.
Ai, Tânia, é tão bonito. Então, não tem como falar disso sem se emocionar. Ai, mas enfim. Deixa eu voltar aqui. Então, a consciência, ela nunca esteve velada de si mesma. O que estava velado, ou melhor, o que era desconhecido, era o conhecimento de nós mesmos como consciência. E esse conhecimento teve que ser conhecido pela mente, justamente, né, por causa da sobreposição, tudo aquilo que eu já fui falando aí no decorrer do áudio. Porque a partir desse conhecimento é que faz ocorrer esse descolamento. E nesse descolamento, não é a mente que se reconhece como consciência, tá? É justamente o contrário. É a própria consciência reconhecendo-se como consciência num processo que começou com a consciência associada à mente, funcionando, entre aspas, como mente. E aí eu ouço umas bobagens, às vezes leio umas bobagens por aí nos sites ou nos vídeos do YouTube, que a mente reconhece-se consciência. Não, a mente não é consciência. A mente é um objeto. Um objeto como todos os objetos do mundo, feito de consciência, tá? Assim como o anel de ouro não é o ouro. É feito de ouro, mas não é ouro puro, por assim dizer. Porque o ouro não tem forma. Mas enfim, nesse reconhecimento, Tânia, a consciência, ela descola-se da mente, por assim dizer, e reconhece-se. É um desabrochar, Tânia. É bonito. É muito bonito. E se você ainda não consegue entender tudo que eu falo, a única coisa que eu posso dizer é que um dia você vai entender. E você vai sentir a beleza. A beleza que é isso. Tá bom? Beijo, amiga. A gente vai se falando.